As mentiras do aquecimento global. Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é o momento de compreender mais para temer menos. Reconstituição de uma reunião secreta do Clube Bilderberg. Há mais de uma década, o núcleo duro do Clube Bilderberg se reuniu em segredo enquanto o resto dos convidados se divertia jogando golfe. Estavam planejando uma nova estratégia para dar mais um passo em direção à sua ânsia para impor um governo mundial. A expressão de David Rockefeller se manteve serena como de costume, quando interrompeu o grupo para manifestar sua genial e mais recente ideia. Diremos aos cidadãos que todos nós temos que lutar contra um grande perigo que ameaça a nossa própria existência, a mudança climática, disse o banqueiro. Mas, para que o plano seja eficaz, precisamos acrescentar o bordão, causado pelo homem, porque se não convencermos as pessoas de que somos nós que a estamos causando, não seria possível lutar contra isso para resolver os problemas que supostamente geramos. Exercendo a função de advogado do diabo, um dos discípulos menos qualificados atreveu-se a rebater o argumento do homem. Mas quem vai acreditar que nós, meros humanos, podemos lutar contra imponentes forças da natureza? Ao escutar tais palavras, um membro mais influente intercedeu. Por acaso você ainda não aprendeu que as pessoas acreditam em qualquer coisa que dizemos? Contanto que utilizemos o medo como arma de controle social? Você não sabe quem somos? Somos os donos do mundo. Nós temos o controle sobre os meios de comunicação em massa. Podemos dizer o que quisermos e transformar a maior mentira do mundo em realidade. Só temos que repeti-la 100 vezes, a todo instante, em nossos jornais e canais de televisão. Contrataremos as atrizes e atores mais populares e famosos de Hollywood, e eles saberão falar isso ao mundo como ninguém. E até verterão algumas lágrimas para emocionar o público, impedindo que haja uma exposição crítica do futuro apocalíptico apresentado por nós. Então Rockefeller retomou a palavra. Sim, contrataremos algum ator famoso, mas, para começar, acredito que Al Gore será um excelente candidato para implementar o plano. Viajará por todo o mundo, dando conferências por ingressos milionários, assim ficará satisfeito economicamente e obterá grande prestígio, de modo que se submeterá sem problemas às nossas ordens. Disse Rockefeller, enquanto um sorriso cínico brotava por dentro e se manifestava em seus lábios. Não vai apenas angariar muito dinheiro, como também terá a ilusão de ser poderoso, porque o mundo vai idolatrá-lo. Falaremos com nossos contatos em Hollywood para que lhe deem um Oscar pelos documentários que vamos realizar com as imagens mais impactantes da Terra. E nada será mais fácil para nós do que obter o Prêmio Nobel, pela luta incansável a favor da humanidade. Mas como seremos capazes de fazê-los acreditar nisso? Repetiu o discípulo lerdo. Vamos revestir a informação de religiosidade. A ecologia será a grande religião do milênio, ou, melhor ainda, nós a transformaremos numa seita. As pessoas estão querendo pertencer a um grupo, melhor dizendo, a um grupo que lute pela verdade, um que tenha o potencial de se sacrificar para defender uma ideologia autêntica. E vamos conseguir fazer com que a coisa mais autêntica nesses momentos de incerteza seja a luta pela vida na Terra. Tiraremos proveito da mudança que já está em curso no clima para elaborar uma nova mentira, a grande mentira. Para nós, é muito fácil fazer isso. Contamos com todos os meios à nossa disposição.
Além do mais, falaremos com legisladores para que seja obrigatório ver o documentário em todas as escolas do mundo. Assim, doutrinaremos os cidadãos desde a infância. O discípulo lerdo não conseguia acreditar no que estava vendo. Quando descobriu que, dia após dia, mais adeptos eram atraídos para a seita e que aquela ideia, que lhe pareceu tão despropositada, estava recebendo subvenções e dinheiro público e privado, como se não houvesse amanhã. Tinha quem pagasse para embarcar naquela loucura, e nenhum dos humildes servos sequer suscitava a possibilidade de tudo aquilo ser uma grande mentira, a mentira de que o ser humano fosse capaz de intervir na força da natureza. Que os deuses nos livrem das meias-verdades, pois das mentiras eu me encarrego, disse o lerdo na ocasião, enquanto via em sua televisão de 500 polegadas o documentário de Al Gore. Os donos do mundo. Cristina Martin Jiménez. Recordemos alguns dados do capítulo 4, a manipulação institucional da sociedade. Nele, expus os principais pontos do relatório Iron Mountain, Montanha de Ferro, no qual um grupo de especialistas alinhados com o Clube Bilderberg realizou uma análise a respeito da conveniência de um planeta sem guerras. Lembremos que o objetivo final desse documento era garantir que o controle social permanecesse nas mãos da elite. O grupo de estudos concluiu que, para consolidar um mundo de paz permanente, era necessário encontrar substitutos para a guerra. Então, para isso, assinalaram algumas fórmulas, entre as quais estava a criação de inimigos fictícios, por exemplo, a ameaça de uma contaminação ambiental em massa e global. Eureka! O relatório data do início dos anos 1960, razão pela qual descobrimos que a possibilidade de uma luta contra a mudança climática não é uma invenção de nossos dias. Na época, ela já figurava como uma solução para a questão de como amedrontar a sociedade e mantê-la facilmente manipulável. Aflige-nos a semelhança desta proposta com a situação que estamos vivenciando na atualidade. O chamado aquecimento global causado pelo homem está sendo usado pelos donos do mundo com seu profeta Al Gore à frente de toda a história, para nos atemorizar e, assim, nos controlar e nos conduzir a um governo mundial que solucione a problemática. Além disso, pensem em como tudo se encaixa nas doutrinas da Carta da Terra e da Declaração do Milênio, nas quais a ecologia se torna o alicerce moral da Terra. Os Bilderbergs e seus asseclas estão se aproveitando da mudança natural que o clima sofre de tempos em tempos para controlar as emoções da população, a cujo propósito destinam milhões de dólares procedentes de nossos impostos e dos bilionários do clube. De um dia para o outro, e sem aviso prévio, a mudança climática provocada pelo homem se tornou a responsável por todos os males do mundo, até da fome africana. A seguir, vamos analisar até que ponto o último aspecto é uma realidade, porém no sentido contrário. Uma meia-verdade inconveniente. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, se transformou, embora seja mais correto dizer que o transformaram, no porta-voz internacional de uma teoria que ninguém se atreveu a refutar.
Presenciamos um aquecimento global cujo responsável é o homem por causa de suas emissões de CO2 na atmosfera terrestre. Ele apresentou sua tese no documentário doutrinário, Uma Verdade Inconveniente, com estreia no Festival de Cinema de Cannes em 2006, que rapidamente se transformou numa nova religião, ou melhor, numa seita global, que desde sua estreia não tem permitido nenhum tipo de debate nem dissidência na mídia oficial. É uma verdade inquestionável, um totalitarismo ecológico, uma nova moral para a geração globalizada. Lembrem-se do que disse o banqueiro James Paul Walbrook. Querendo ou não, teremos um governo mundial. A única pergunta é se ele ocorrerá por meio de um consenso ou imposição. Haverá aqueles que implorarão para se tornarem escravos. Em breve, veremos isso. Na verdade, já estamos vendo. Um Oscar, um Emmy ou o Prêmio Nobel da Paz, compartilhado com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC, avaliaram o documentário mais embusteiro dos últimos tempos. Diante da população, a autoridade da ONU e desses prêmios garantiria a autenticidade da teoria apresentada pelo guru Al Gore. Porém, como as conferências dele ao redor do mundo não eram suficientes para doutrinar a parcela adulta da sociedade, os donos do mundo queriam manipular as mentes de nossas crianças, tornando obrigatória a exibição do filme nas escolas. Tudo tinha sido milimetricamente calculado. Aliás, nem tudo. A polêmica surgiu na Grã-Bretanha. A denúncia contra Al Gore foi apresentada por um diretor escolar do condado de Kent, Stuart Dimmock, contra a decisão do governo britânico de exibir a fita nas escolas secundárias do país. Michael Burton, juiz do Tribunal Superior de Londres, sentenciou que o governo britânico poderia enviar a fita para as escolas apenas se fosse acompanhada por um manual de orientação em que estivesse exposto o outro lado do argumento, para contrabalançar o ponto de vista unilateral e a fim de desenvolver um espírito crítico nos alunos. Sem o manual, o governo violaria os artigos 406 e 407 da Lei de Ensino. Dimmock afirmou que, se não fosse pela causa iniciada por mim, nossos jovens ainda estariam sendo doutrinados por esse filme político. As 9 mentiras do documentário de Al Gore. Ao mesmo tempo que ocorria a entrega do Prêmio Nobel da Paz, em outubro de 2007, o juiz Burton considerou o documentário do ex-vice-presidente alarmista e exagerado e afirmou ter identificado 9 erros importantes. Apesar disso, o Nobel foi entregue a Al Gore e à ONU. Segundo o veredito do juiz, a visão apocalíptica do documentário é político-partidária e não uma análise imparcial da ciência da mudança climática. É sabido por todos que não é um filme meramente científico, embora fique claro que se baseia em pesquisas e opiniões científicas, mas político, sentenciou o juiz. De acordo com Al Gore, as mudanças climáticas são decorrentes das emissões de dióxido de carbono, metano e óxido nítrico, produzidos pela ação do homem, uma tese corroborada pelos relatórios do IPCC da ONU. Nesse sentido, o juiz não se opôs e reconheceu que o documentário é bastante preciso no tocante às causas e aos possíveis efeitos da mudança climática. Pode ter sido condescendência por parte do juiz chamar de equívocos o que considero como mentiras. Apesar da quantidade de meias-verdades e inexatidões contidas em Uma Verdade Inconveniente, a Academia da Suécia concedeu o Prêmio Nobel da Paz a Al Gore, compartilhado com o IPCC da ONU, por sua luta contra as mudanças climáticas. Por acaso o clima está em guerra contra nós? Nesse sentido, pergunto-me, que validade têm esses prêmios? Al Gore levou o prêmio para casa, mas também uma denúncia interposta em razão de fraude. Parece que nem todo mundo está disposto a ser enganado.
Ao lado de mais de 30 mil cientistas, John Coleman, cansado de convidar Al Gore e o IPCC da ONU para um debate televisivo, disse que o ex-vice-presidente não poderá recusar o debate que ocorrerá durante o julgamento por conta de uma acusação de fraude. A grande farsa do aquecimento global. Sem tanta repercussão política nem midiática, mas realizado com grande bravura, o documentário A Grande Farsa do Aquecimento Global, produzido e exibido pelo Canal 4 britânico em 2007, mostra a fragilidade da teoria exposta em Uma Verdade Inconveniente. Não fique. Não é verdade. You imagine that we live in an age of reason. And the global warming alarm is dressed up as science, but it's not science, it's propaganda. There's no direct evidence which links 20th century global warming to anthropogenic greenhouse gases. We're just being told lies. That's what it comes down to. You can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. If the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. The whole thing stinks. O diretor do trabalho, Martin Durkin, afirmou: cientistas legítimos, pessoas com diplomas, são os malvados nessa história de aquecimento global. Penso que esse episódio será lembrado na história como o primeiro capítulo de uma nova era das relações entre os cientistas e a sociedade. Os cientistas da ONU se transformaram em seguidores, visto que o alarmismo sobre o aquecimento global se revestiu de ciência sem o ser. É pura propaganda. A comissão foi o Lord Lawson de Blaby, que como chanceler do Tesouro nos anos 80 foi o primeiro político que destinou dinheiro público para a investigação sobre o aquecimento global. We had a very, very thorough inquiry, took evidence from a whole lot of people expert in this area and produced a report. What surprised me was to discover how weak and uncertain the science was. In fact, there are more and more thoughtful people, some of them a little bit frightened to come out in the open, but who quietly, privately, and some of them publicly, are saying, hang on, wait a minute, this simply doesn't add up. Por ser uma questão científica, o ideal seria dar voz a essas pessoas corajosas acima citadas, os verdadeiros especialistas no assunto do clima. Esses cientistas que participaram do documentário do Canal 4 colocaram em jogo suas reputações, seus empregos e a possibilidade de receber financiamentos para suas pesquisas. Porém, assim o fizeram por amor à verdade, à sua vocação e à sua grande paixão, o estudo do clima. Os alarmistas afirmam que qualquer crítica, não importa o quão cientificamente rigorosa seja, é ilegítima, ou pior, perigosa. A verdade é uma ameaça e a ciência é um perigo público. Somos obrigados a mantê-las cuidadosamente encadeadas e amordaçadas. Será verdadeiro o que afirma o pensamento único a respeito do clima? Será que realmente as emissões de CO2 geradas pelo homem causaram o aquecimento global? Segundo os cientistas da reportagem, não faz nenhum sentido atribuir a variação do clima ao CO2, pois o dióxido de carbono tem uma proporção mínima entre os componentes que formam a atmosfera terrestre. É por isso que as mudanças nos níveis de CO2 atmosférico se medem em décimos de partes por milhão. O professor Tim Ball, do Departamento de Climatologia da Universidade de Winnipeg, Canadá, afirma: se considerar o CO2 como uma porcentagem de todos os gases da atmosfera, nitrogênio, oxigênio, orgônio, ele representará 0,054%. Depois, naturalmente, você pega essa porção que supostamente os humanos estão acrescentando e ela se torna ainda menor. A atmosfera é composta de uma infinidade de gases e somente uma pequena porcentagem deles é chamada de gases
de efeito estufa. Dessa pequeníssima porcentagem, 95% é vapor de água, que é o gás de efeito estufa mais significativo. In the 14th century, Europe plunged into the Little Ice Age. And where we would look for evidence of this are the old illustrations and prints and pictures of Old Father Thames. Because during the hardest and toughest winters of that Little Ice Age, the Thames would freeze over. And there were wonderful ice fairs held on the Thames, skating and people actually selling things on the ice. Se voltarmos um pouco mais na história, antes da pequena era do gelo, encontramos uma emergente era de ouro, quando as temperaturas eram mais altas do que as atuais, um período conhecido pelos climatologistas como período quente medieval. It's important that people know that climate enabled a quite different lifestyle in the medieval period. We have this view today that warming is going to have apocalyptic outcomes. In fact, wherever you describe this warm period, it appears to be associated with riches. Na Europa, esta foi a grande época dos construtores de catedrais, uma época na qual, segundo Chaucer, floresceram vinhedos até o norte da Inglaterra. All over the city of London, there are little memories of the vineyards that grew in the medieval warm period. So this was a wonderfully rich time. And this little church, in a sense, symbolizes it, because it comes from a period of great wealth. Vale ressaltar que a Idade do Bronze, no período do máximo do Holoceno, durante mais de 3 milênios, as temperaturas foram consideravelmente mais altas do que hoje, e a vida seguiu seu curso na Terra. O desenvolvimento tecnológico tornou a vida mais fácil, abundante e duradoura. O progresso industrial a transformou em muitos aspectos, mas jamais influenciou na variação climática, ao contrário do que dizem os profetas do clima. O professor Patrick Michaels, da Universidade da Virgínia, afirma o seguinte: qualquer um que disser que o dióxido de carbono é responsável pela maior parte do aquecimento do século XX, nem sequer conhece os dados mais elementares. Desde meados do século XIX, a temperatura da Terra aumentou apenas meio grau centígrado. Mas esse aquecimento começou muito antes de carros e aviões serem inventados. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o que os historiadores chamam de boom econômico do pós-guerra, a expansão global da atividade industrial. A maior parte do aumento da temperatura ocorreu antes de 1940, quando a produção industrial era quase insignificante. Durante o auge econômico do pós-guerra, em tese, as temperaturas deveriam ter subido, mas isso não só deixou de acontecer, como, ainda por cima, as temperaturas baixaram, por um período de 40 anos. Paradoxalmente, elas só pararam de baixar quando da recessão econômica mundial dos anos 1970. Se o CO2 aumenta rapidamente, mas a temperatura cai, then we cannot say that CO2 and the temperature go together. Temperature went up significantly up to 1940 when human production of CO2 was relatively low. And then in the post-war years, when industry and the whole economies of the world really got going, and human production of CO2 just soared, the global temperature was going down. In other words, the facts didn't fit the theory. Os argumentos do filme emocionante de Al Gore giram em torno de uma tese: os estudos de blocos de gelo. Os cientistas perfuraram o gelo para estudar a história climática da Terra desde centenas de milhares de anos atrás. O primeiro estudo em blocos de gelo foi realizado em Vostok, Antártida, e a conclusão, como Al Gore salientou veementemente, foi uma clara correlação entre o CO2 e a temperatura. Mas onde será a armadilha? Exatamente no fato de que Al Gore silenciou sobre um dado muito importante. O professor Ian Clark é um renomado paleoclimatologista especialista no Ártico e, assim como outros de seus colegas, verificou essa relação entre CO2 e a temperatura.
So here we're looking at the ice core record from Vostok, and in the red we see temperature going up from early time to later time at a very key interval when we came out of a glaciation. And we see the temperature going up, and then we see the CO2 coming up. CO2 lags behind that increase. It's got an 800-year lag, so temperature is leading CO2 by 800 years. O CO2 não pode estar causando as mudanças de temperatura, mas, ao contrário, acompanha as mudanças de temperatura. Com o decorrer do tempo, as calotas de gelo estão sempre se expandindo e contraindo. Nos noticiários, vemos: grandes fragmentos de gelo se destacam do continente antártico. Isso sempre aconteceu, mas, como agora temos satélites, podemos detectar o fenômeno. Por isso, vira notícia. Eu diria que todos os programas televisivos que falam do aquecimento global, mostrando grandes pedaços de gelo caindo das bordas dos glaciares, esquecem de dizer que o gelo sempre se movimenta. O desastre do efeito estufa não existe. Os grandes blocos se desfazem todos os anos na primavera. O CO2 é um gás natural produzido por todos os seres vivos. Few things annoy me more than to hear people talking about carbon dioxide as being a pollutant. You're made of carbon dioxide. I'm made of carbon dioxide. Carbon dioxide is how living things grow. E os humanos não são a principal fonte de geração do CO2. Os vulcões produzem mais dióxido de carbono anualmente do que todas as fábricas, carros, aviões e outras fontes humanas de CO2 combinadas. Os animais e as bactérias geram cerca de 150 gigatoneladas de CO2 todos os anos, enquanto os humanos liberam 6,5 gigatoneladas, embora os maiores geradores de CO2 sejam os oceanos. The ocean is the major reservoir into which carbon dioxide goes when it comes out of the atmosphere, or from which it is re-emitted to the atmosphere. If you heat the surface of the ocean, it tends to emit carbon dioxide. So similarly, if you cool the ocean surface, the ocean can dissolve more carbon dioxide. Os oceanos têm memória dos acontecimentos passados até 10 mil anos atrás. Quando alguém diz, observo mudanças no Atlântico Norte, isso deve significar que o sistema climático está mudando. Não é bem assim. E isso só pode significar que algo ocorreu numa parte remota do oceano, dezenas ou dezenas de anos antes, cujos efeitos estão agora começando a se manifestar no Atlântico Norte. Se não é o CO2, quem ou o que é o verdadeiro responsável por esta alteração? O Sol, os seres humanos, nosso sistema de vida, o aspecto cíclico do clima? The origin of our solar weather technique of long-range forecasting came originally from study of sunspots and a desire to predict those. And then I realized it was actually much more interesting to use the sun to predict the weather. O Sol está no comando das mudanças climáticas. O CO2 é irrelevante. Não se pode afirmar que o CO2 governa o clima, já que, de fato, não o fez no passado. Nenhuma das principais mudanças climáticas nos últimos 1000 anos pode ser explicada pelo CO2. No ano de 1883, o astrônomo britânico Edward W. Mulder observou que, durante a pequena era glacial, quase não havia manchas solares. As manchas solares são campos magnéticos intensos que surgem em períodos de maior atividade solar. Em 1991, cientistas do Instituto Meteorológico Dinamarquês compararam os registros das manchas solares do século XX com as temperaturas e descobriram uma relação muito próxima entre o que ocorria no Sol e as mudanças do clima na Terra. Como salientamos anteriormente, a atividade solar aumentou até 1940, diminuiu durante 4 décadas até 1970 e logo voltou a subir. Foram examinados 400 anos de registros astronômicos e
Pelo que parece, o Sol, não o dióxido carbônico, nem nenhuma outra coisa era que estava causando as mudanças na temperatura da Terra. Em suma, o clima era controlado pelas nuvens, as nuvens pelos raios cósmicos e estes pelo Sol. Tudo se resumia ao Sol. If you had X-ray eyes, what appears as a nice, friendly yellow ball would appear like a raging tiger. The sun is an incredibly violent beast, and it's throwing out great explosions and puffs of gas, an endless solar wind that's forever rushing past the Earth. We're, in a certain sense, inside the atmosphere of the sun. The intensity of its magnetic field more than doubled during the 20th century. Mas, se for assim, por que todos os dias nos bombardeiam pelos meios de comunicação, garantindo que as mudanças são provocadas pelo homem e considerando-as um fato indiscutível? Teorias que não são novas. O discurso da ONU. Em 1974, a BBC alertava sobre catástrofes climáticas iminentes que nos são muito familiares. Publicamos uma reportagem com a opinião mais difundida do momento, que era o resfriamento global e a ameaça de uma nova era do gelo. No auge do resfriamento, sobre o qual políticos e meios de comunicação alertavam nos anos 1970, o cientista Bert Bolin expôs sua solução para o problema e foi taxado de excêntrico. Paradoxalmente, ele defendia que, se produzíssemos CO2 na queima de petróleo e carvão, poderíamos aquecer a Terra que supostamente estava esfriando. Não testamos ainda, mas poderia funcionar. Todos acharam sua teoria absurda. Porém, aconteceram duas coisas que mudaram o horizonte. Primeiro, as temperaturas começaram a subir e, segundo, os mineiros britânicos entraram em greve. Nos anos 1970, a crise do petróleo colocou o mundo numa recessão antecipada. Margaret Thatcher não confiava no petróleo nem no carvão, por isso queria estimular a energia nuclear. E quando a mudança climática veio à tona para o público, ela ficou contente, pois encontrou, sem ter de fazer nenhum esforço, outro argumento para defender sua iniciativa, já que a energia nuclear não produzia nenhuma emissão de CO2. And so she said to the scientists, she went to the Royal Society and she said, there's money on the table for you to prove this stuff. So, of course, they went away and did that. Todos os cientistas entrevistados no documentário A Grande Farsa do Aquecimento Global estão de acordo que, atualmente, estamos passando por uma variação climática, mas ninguém concorda que o CO2 emitido pelo homem esteja causando o aquecimento. Se tivesse me perguntado há alguns anos, teria dito, é o CO2. Por quê? Porque, como qualquer outra pessoa, dei ouvidos ao que dizia a mídia. Para os climatologistas, o clima está sempre mudando, de modo que não há nada de anormal na temperatura atual, mas os relatórios sobre o CO2 são corroborados pela ONU. Quem tem razão? Façamos a leitura de um pequeno excerto do documentário do IPCC. As evidências mostram uma clara influência da ação humana no clima do planeta. Segundo o relatório de 1995 do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas IPCC, uma rede mundial formada por 2.500 dos melhores cientistas e especialistas promovido pela ONU. Esses cientistas preveem um aquecimento global entre 1 e 3,5 graus centígrados no próximo século. Então, o que significa tudo o que vimos? Por acaso a ONU está mentindo? Essa afirmação de que o IPCC é composto de 2.500 dos melhores cientistas do mundo todo, se observar a bibliografia dessa gente, você vai perceber que isso não é verdade. Há uma enorme quantidade de pseudocientistas. E quanto aos cientistas que não estão de acordo com a polêmica e abandonaram o grupo,
e eu conheço muitos deles, simplesmente foram inseridos na lista de autores e se tornaram parte desses 2.500 melhores cientistas do mundo. E para aumentar o número de 2.500, tiveram que começar a apelar para os críticos, funcionários governamentais e qualquer conhecido. Não perguntaram a nenhum deles se estavam de acordo e tem muitos que não estão. O pessoal decidiu que tinha de convencer muita gente e que, como nenhum cientista discorda, você também não deveria discordar. Mas isso, embora digam que é ciência, não passa de pura propaganda. Há só uma coisa que não deveria ser dita. Talvez isso não seja um problema. A questão é que o IPCC, como qualquer outro órgão da ONU, é uma entidade política. Por isso, as conclusões de seus relatórios são orientadas politicamente. Dando continuidade ao discurso propagandístico da ONU, vou separar as frases mais significativas do discurso de Helen Clark por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho de 2009, ocorrido antes do debate em Copenhague. A mudança climática é uma ameaça para todos, mas, se não agirmos, o pior impacto será sentido pelos mais pobres e vulneráveis dos países em desenvolvimento. Eles têm pouca capacidade de superar as adversidades e, portanto, muito mais gente passará a ficar malnutrida. Em alguns anos, será difícil encontrar água para eles e podem chegar ao ponto de terem de ser realocados. Com isso, podemos constatar o quanto estão relacionados as tarefas de combater as mudanças climáticas, reduzir a pobreza do mundo e alcançar os objetivos do desenvolvimento do milênio. Mentira! Levando isso em consideração, os líderes mundiais têm uma escolha a fazer antes da reunião de Copenhague, em dezembro. Ou chegam a um acordo, no sentido de uma produção e um consumo com menores índices de carbono, que ajude a recuperar o crescimento econômico mundial, gere empregos e coloque os países mais pobres do mundo num caminho sustentável para sair da pobreza, ou continuam como estão, ameaçando, assim, o futuro do planeta e seus habitantes. Mentira! Depois do compromisso assumido pelo secretário-geral das Nações Unidas no Dia Mundial do Meio Ambiente de 2007 e dos compromissos subsequentes assumidos pela Junta de Diretores Executivos da ONU, o PNUD se unirá ao resto da ONU para cumprir com o prometido em matéria de mudança climática. Mentira! Não vou continuar porque o restante do documento é uma série interminável de mentira e propaganda. Nego-me a continuar dedicando espaço para a mentira. A nova era da ecologia, uma seita econômica. Recordemos também quando falamos da religião única dos Bilderbergs, promovida pela ONU, que visa a dar mais peso à importância à ecologia do que à vida humana. Como podem ver, os donos do mundo não trabalham sozinhos. Suas políticas e estratégias estão intimamente ligadas. Alguns, como Nigel Calder, afirmam que a ciência climática se converteu numa religião. Toda essa história de aquecimento global é quase uma religião. E as pessoas que discordam são chamadas de hereges. Eu sou um herege. Nós que criamos esse programa somos todos hereges. Nem a Santa Inquisição foi tão ilegítima quanto o problema de que estamos tratando. No entanto, vou mais além e defendo que, mais do que uma religião, é uma seita. Isso porque nenhum de seus adeptos pode discordar. É uma seita voltada para o dinheiro puro e simples. Existe um enorme interesse em criar pânico. Por quê? Porque assim o dinheiro fluirá para a ciência climática. Os climatologistas precisam que haja um problema para angariarem fundos. Patrick Michaels, professor do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade de Virgínia e ex-presidente da American Society of State Climatologists, observa que as mudanças climáticas se transformaram num bonde burocrático que todos querem apanhar. Agora, dezenas de milhares de postos de trabalho dependem do aquecimento global. É um grande negócio. Tornou-se por si só uma grande indústria. E o professor Philip Stott, da Universidade de Londres, continua. E se a teoria do aquecimento global fosse derrubada, haveria uma quantidade enorme de gente demitida e em busca de emprego.
Jornalistas especializados em meio ambiente, funcionários públicos medíocres que não servem mais para nada, políticos e pseudocientistas, empresários, uma turba de ladrões que gastam o nosso dinheiro a fim de terem uma vida cômoda graças à mentira mais absurda de nossa era. Seria surreal se não fosse uma questão tão dolorosa para as pessoas que mais sofrem por conta das consequências dessa seita desalmada, os mais pobres da Terra. Os talibãs do clima. Enfim, apesar de 3 anos de atraso, ouviu-se uma voz dissonante vinda de uma entidade oficial. No caso, foi o governo chinês que colocou em dúvida o papel do homem na mudança climática. Não duvido que a crítica deles tenha motivações políticas, mas, ao menos, alguém se opôs a esse absurdo. O aquecimento global provocado pelo homem deixou de ser uma teoria sobre o clima para se transformar na ética global do século XXI. Não se pode discordar quando colocam você diante do seguinte argumento: se não quer contribuir para o combate às mudanças climáticas, é porque não quer ajudar os pobres do planeta. Você é uma pessoa sem sentimentos, um nazista. Ou este aqui: por acaso você é maluco? Como pode duvidar de uma coisa que foi comprovada cientificamente? Não ouviu os cientistas da televisão? A humanidade está sendo doutrinada por um código de valores fictícios, somente apreciado por aqueles que o manipulam. Ao mesmo tempo, é uma questão política. Espetáculos em que os organizadores usam da palavra gritando slogans ultrapassados e enfáticos, culpando o capitalismo e sua indústria da mudança climática, movimentos do tipo hippie, manifestações por todo o mundo, etc. Todas essas coisas caracterizam e canalizam os protestos civis atuais contra o sistema. Será que não percebem que estão sendo manipulados pelo Clube Bilderberg? Patrick Moore, cofundador do Greenpeace, diz que não gosto sequer de chamá-lo de movimento ambiental. Nunca mais vou chamá-lo assim, porque, na verdade, é um movimento político com muita influência em todas as partes do mundo. Como deslocam ativistas para realizarem manifestações em diversas cidades do planeta? Se querem mesmo fazer algo a favor do clima, considerando que isso seja possível, é claro, que façam o trajeto da França a Copenhague de bicicleta. Quando os ativistas afirmam que não podemos mais esperar, fala extraída do título de um livro de Martin Luther King, e que o tempo para debates acabou, não passa de uma falácia, porque jamais existiu tal debate. A crença foi simplesmente imposta com base em dados fraudulentos divulgados pela grande mídia. Há uma enorme intolerância em relação a qualquer voz dissonante. A coisa mais politicamente incorreta é duvidar dessa ortodoxia. Muitos matariam por essa ortodoxia, já que é um negócio e um modo de vida muito lucrativo. O contexto do aquecimento global é um dos mais bem financiados. Só os Estados Unidos destinam uma verba de 4 bilhões de dólares por ano. O aquecimento global não é uma questão de justiça civil, é um movimento político que usa a intimidação, o medo e a censura para se legitimar. E se não reagirmos, o governo único do Clube Bilderberg se estabelecerá muito antes do imaginado. Estão aniquilando todo tipo de reação, pois a farsa é global. Ao que parece, a primeira coisa a ser globalizada foi a mentira. Que coisa mais triste! A imprensa, o quarto poder, nas mãos dos donos do mundo, se transforma numa arma letal. Os principais conceitos do jornalismo se esvaneceram diante dos temas climáticos. Ninguém contesta nem se dá ao trabalho de pensar, analisar e buscar outras fontes de informação. Na grande mídia, a culpa de furacões, erupções vulcânicas e outras catástrofes naturais é colocada nas costas do aquecimento global causado pelo CO2. Mas já vimos que no passado, quando não havia fábricas, veículos nem tecnologia, o clima também era mutável. Não há informação, é pura propaganda. O público ama dramas. Se leem que o clima está normal, que ele se estabiliza por si só, não há matéria. Então, o que os jornais vão publicar se não tiverem notícias para contar? Agora, se divulgarem que o mundo pode entrar em chamas, então haverá notícia.
Negar esta teoria não significa que você não ama a Terra. Pelo contrário, eu amo o planeta e tudo o que vive nele. Por isso sinto a obrigação de denunciar as mentiras que nos contam. Por acaso acham que somos idiotas? Pois estão muito enganados. Não somos. Será que todos nós somos loucos? Talvez. Não caiamos nesta armadilha. Porém, como é possível um assunto ecológico se transformar numa questão moral, política, religiosa e até sectária? Após a queda do Muro de Berlim, o desmembramento da antiga União Soviética e de seu sistema comunista, os ativistas ficaram sem uma boa causa pela qual lutar, por isso tiveram que explorar novos horizontes. O movimento ambientalista é uma forma de crítica a todo o sistema capitalista atual. É a sua maneira de canalizar o ataque contra um meio de vida que odeiam. Por isso, adotaram o ambientalismo a ponto de transformá-lo numa seita. Para eles, o CO2 é um símbolo da industrialização capitalista e acreditam que, assumindo essa postura contrária, estarão contra o sistema, quando na realidade se verifica o paradoxo de que estão sendo manipulados pelos poderosos que acreditam estar combatendo. Existem forças no movimento ambiental que vão de encontro ao crescimento econômico, pois acham que é uma coisa ruim. O professor Philip Stott acrescenta: serve para legitimar uma porção de mitos que já existiam: anticarros, anticrescimento, antidesenvolvimento. O pior é que toda mentira gera vítimas, e nesse caso, os mais prejudicados são os pobres da terra. Uma coisa que fica bem clara nisso tudo é que há gente interessada em arrasar o sonho africano. O sonho africano é o próprio desenvolvimento. Por que as superpotências permitem a descolonização da África? O continente tem carvão e petróleo, mas os governos ocidentais e seus ativistas subornados o pressionam para que não use essas energias. Eles afirmam que a África e o resto do mundo em desenvolvimento devem utilizar as energias solar e eólica para gerar eletricidade. No entanto, se nós mesmos ainda não as usamos em nossas casas por serem até 3 vezes mais caras que as fontes de energia convencionais, como é que os mais pobres vão ter condição para isso? Seria puro cinismo, se não fosse pura maldade. E não nos esqueçamos da questão do coltan. Estão sendo criadas redes tirânicas de dependência por meio de instrumentos inviáveis a fim de criar obstáculos ao desenvolvimento econômico. Um provérbio ancestral fala que a riqueza é amaldiçoada. E quanta maldição há na crueldade e na mentira? Penso que as meias-verdades são mais perigosas que as mentiras, e este é o método de ação dos pseudoclimatologistas defensores da vida na Terra. As evidências deixam claro que estamos diante de um período climatológico diferente, mas não é verdade que a culpa disso seja do homem. Nossos rios estão contaminados. Não há controle da devastação indiscriminada de florestas em várias regiões do mundo. As praias estão cheias de lixo e desperdiçamos fontes de energia e recursos. Uma coisa é o problema relacionado a esses fatores. Outra, bem diferente, é que nossas emissões de CO2 estejam aquecendo o clima e, por consequência, a humanidade seja capaz de desencadear as incontroláveis forças da natureza. Por acaso somos deuses? Qual foi a contribuição dos ativistas contra os terremotos do Haiti e da China? Ou contra o vulcão na Islândia? Nenhuma. Embora esses fenômenos liberem mais CO2 do que toda a humanidade combinada é capaz de emitir. Terá Al Gore enviado a esses países parte do dinheiro ganho com suas conferências e prêmios? Não. Porque a grande mídia não fala nada a respeito do CO2 liberado pelo vulcão islandês? Espero, com a paciência de um Bilderberg, dia após dia, que esses dados apareçam na imprensa, na televisão. Mas eles estão absortos, reféns de um único pensamento, e não há espaço nos meios de comunicação para debates e verdades, enquanto observo perplexa o desfile solene das grandes mentiras do século XXI. A única coisa que ouvi nos meios de comunicação, além da questão do caos aéreo, é que a explosão do vulcão islandês se deveu à força e à energia dinâmica da Terra. Há 200 anos ele estava inativo, o que significa que, nessa oportunidade, mostrou todo o seu potencial, como o fez a partir de 15 de abril de 2010.
Houve muitos comentários do tipo: os especialistas garantem que não nevava assim há 50 anos. Não chove com tanta constância há 20 anos. O que quer dizer que tais coisas já ocorreram anteriormente. O clima é cíclico e gera mudanças na Terra. Estamos vivendo um novo ciclo geológico, como o que transformou em deserto algumas florestas do México e o Saara. Verifica-se um claro objetivo na obrigatoriedade da exibição do filme de Al Gore nas escolas: doutrinar as crianças. Não querem a religião católica, mas sim que as crianças cresçam com um sentimento de culpa em relação ao prejuízo que os humanos supostamente causam ao planeta. Por isso, a mudança climática é mais do que uma ideologia, mais que uma religião. Não me cansarei de repetir que é uma seita, porque não permitem que a humanidade tenha uma ideia própria, uma crença distinta daquela que querem impor. O aquecimento global é uma questão absurdamente emocional. O medo é o alicerce para controlar as pessoas e torná-las massa de manobra. O aquecimento global é utilizado como arma psicológica e é a melhor justificativa para se obter financiamento dos governos e, sobretudo, é o argumento ideal para que o mundo inteiro colabore em torno de um governo único que será capaz de solucionar o problema. Al Gore disse: se o tema em questão não está na boca de seus eleitores, então é muito fácil que o ignorem. Dizem: amanhã mudamos isso. Quanto cinismo! Uma última pergunta. Por que Al Gore aparece em seu documentário pegando um voo comercial se ele sempre viaja com o seu jato privado? Ao meu ver, acho que ficou bem claro que a teoria ou política do aquecimento global antropogênico é falsa. O que resta dizer é que o modus operandi do Clube Bilderberg para reduzir a pobreza nos países menos desenvolvidos não é lutar contra o clima, mas aplicar políticas eugenistas, como veremos. O pensamento único do aquecimento global causado pelo homem é uma grande mentira que demanda uma insurreição por parte dos verdadeiros cientistas contra as figuras midiáticas, a propaganda e a pseudociência. Os cientistas, políticos e ativistas que conhecem a verdade traem o que afirmam defender: a vida humana. São traidores da vida alheia e defensores de seus interesses pessoais, dissimulados e impostores. Hoje em dia, o oportunista é a espécie de gente mais comum. Ganhamos em ignorância e perdemos em capacidade racional. Tanto o Canal 4 britânico quanto cientistas que consentiram em participar de seu documentário deram um passo muito importante. Mas que não seja o único. Façamos o bem em prol daqueles que mais são prejudicados pela mentira. Enquanto a Europa morre espiritualmente, a África morre fisicamente. Porém, não é só o Clube Bilderberg que a está matando, mas todos que alimentam essa mesma mentira. Bom, esse foi um trecho do livro Os Donos do Mundo, da Cristina Martin Giménez. Aqui ela não falou propriamente da Amazônia, não falou da questão do Brasil, ela enfatizou a África como questão. Mas lembrando que também há uma operação, talvez a maior de todas, desta agenda ambiental atuando dentro da Amazônia. E o objetivo é o mesmo, perpetrado dentro da África. Se você gostou dessa edição e quer mais edições do trecho do livro Os Donos do Mundo, deixa seu like, compartilha esse vídeo e deixa nos comentários que você quer mais edições com narrações de livros da Biblioteca Cibele Laura. O seu comentário, o seu engajamento, o seu compartilhamento deste conteúdo ajuda o canal a crescer. E também contribua com o canal, contribua com o nosso trabalho. O Pix vai ficar no comentário fixo do canal. cibelaura@gmail.com. Tudo junto, Cibelaura. Muito obrigada.